Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jovens, crianças, que nos abençoe Jesus nessa noite festiva, para que nós possamos ter momentos de agradável convívio fraterno em torno do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Queremos agradecer à Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, ao Quarto Credo, a nossa companheira Jurema, ao carinho que nos foi dispensado na chegada até essa cidade, que tem um clima espiritual tão elevado. E a gente hoje aqui, encontrando corações amigos, a gente descobre a fonte desse clima tão salutar para os nossos espíritos. O tema é a busca da verdadeira felicidade. E quando nós olhamos para a sociedade atual, nós percebemos um conjunto de conquistas humanas que se multiplicam a cada dia. A olhos vistos, a nossa sociedade é capaz de produzir prodígios impensáveis àqueles que viviam há 50, 60, 70 anos atrás. Hoje nós somos capazes de perscrutar a longitude das galáxias, o interior do universo, trazendo referências novas para a nossa compreensão do mundo que nos cerca. As obras de engenharia produzem contribuições notáveis. Somos capazes de estender pontes, viadutos, trens, através de locais antes inacessíveis. A medicina produziu avanços impensáveis há alguns anos. Doenças que há 20, 30 anos atrás levariam o indivíduo inexoravelmente à morte, hoje são perfeitamente tratáveis. Hoje nós somos capazes de pegar um equipamentozinho que a gente leva no bolso, um celular, e falar com uma outra pessoa do outro lado do planeta instantaneamente. Essas conquistas merecem a nossa atenção, porque elas mudam a nossa forma de ver, de pensar, de viver, de conviver. Mas ao lado delas, é importante também que nós reconheçamos os grandes desafios que ainda assolam indivíduos e sociedades. Porque ao lado das tecnologias de comunicação, nós percebemos as dificuldades de diálogo dentro dos nossos lares. Somos capazes de estender pontes sobre rios caudalosos e às vezes não conseguimos estender as mãos a quem necessita de um momento de atenção e de cuidado. Podemos tratar as doenças do corpo, mas nem sempre conseguimos curar as da alma. Ao lado desses avanços notáveis, importantes, viceja ainda um conjunto enorme de desafios para as coletividades humanas e para os indivíduos. E por que isso acontece? Isso acontece porque, ao lado das conquistas da inteligência, nós precisamos também conquistar os elementos do sentimento. Não basta o raciocínio, não basta as luzes da razão. A felicidade real só pode ser atingida quando nós buscamos, ao lado destas, as conquistas do coração. Essas conquistas mereceram a atenção de homens e mulheres notáveis ao longo de séculos e séculos. Não é uma preocupação recente. Pessoas que viveram há mais de 2000 anos já buscavam compreender as fontes, a origem da felicidade humana. E nós poderíamos trazer à conta de contribuição dois homens, Aristipo de Cirene e Diógenes de Sinope. Aristipo viveu na antiga Grécia, nasceu no ano 435 e ele tinha uma proposta muito interessante. Para Aristipo, a felicidade do homem decorreria da satisfação dos seus desejos e paixões. O homem feliz seria aquele capaz de atender a todos os seus desejos, que tivesse os recursos à sua disposição, que satisfizesse as suas paixões, que não padecesse de males da saúde, que tivesse o corpo perfeito.
A proposta de Aristipo é que a felicidade decorreria dos elementos materiais que nós poderíamos alcançar em uma única existência. E engana-se quem acredita que essa proposta está distante dos dias atuais. Porque na atualidade, pessoas existem que sacrificam todos os elementos mais importantes na busca do dinheiro e dos elementos materiais. Pessoas existem que sacrificam as horas dos seus dias na busca da beleza e da estética. Não que não devamos nos preocupar com a saúde, com a aparência que nos faz sentir bem, mas dedicar as nossas vidas à busca desses elementos é algo bem diferente. Essa era a proposta de Aristipo. Algumas décadas mais tarde, na cidade de Sínome, nasceria Diógenes. E Diógenes tinha uma proposta diferente. Diógenes olhava para a sociedade e percebia que tudo quanto o homem constrói, um dia é destruído pelo tempo. Não há edificação humana que perdure para sempre. Tudo está em constante transformação e mudança. Não poderíamos colocar então sobre essas coisas transitórias e aparentes a felicidade humana. Para Diógenes, então, a felicidade decorreria do afastar-se de todas as coisas do mundo. Ele tinha, segundo os seus biógrafos, um desprezo por tudo quanto representasse instituições e contribuições humanas. E aqueles que relatam a sua vida dizem que ele levava tão a sério as suas ideias que ele abandonou todos os elementos da sociedade, vivia dentro de um pequeno barril vestido com peles de animais e trazia um desprezo muito grande por aquilo que as pessoas mais valorizavam de material. A fibra e o pensamento de Diógenes conquistou admiradores por muitos lugares do mundo antigo. Pessoas famosas, pessoas de boa índole, viam na fibra desse homem um caminho talvez diferente. E talvez o mais notável admirador de Diógenes tenha sido Alexandre o Grande, o conquistador de todo o mundo antigo. Alexandre admirava o pensamento e a fibra desse homem. E há uma história que certa vez passando pela cidade de Corinto, Alexandre tem notícia de que Diógenes ali se encontrava. E ele, como imperador, admirando o pensamento desse homem, chamou alguns de seus servos e lhes deu a ordem para procurarem Diógenes e trazerem esse homem à sua presença, porque ele admirava o pensamento, a fibra e o caráter, e gostaria de expressar isso pessoalmente. Os servos saem, começam a procurar na cidade, nas cercanias da cidade, até que encontram Diógenes na periferia, sentado à porta de um barril. Aproximam-se e lhe dizem: Diógenes, o grande imperador, deseja vê-lo. Alexandre está aqui e quer encontrar-se com você. Diógenes, sem levantar a cabeça, diz para aqueles que o ouviam: o imperador quer me ver? Sim. Pois então que ele venha. Se alguém quer fazer algo, é natural que essa pessoa se mova na direção daquilo que ele quer. Eu não tenho nenhum interesse em encontrar com Alexandre. Se ele quiser, que venha me ver. Os servos tomaram um susto, não esperavam aquela resposta, e perceberam que não conseguiriam mover aquele homem daquele lugar. Voltam-se para o palácio, e quando Alexandre os vê entrando no grande salão, dirige a palavra a eles e pergunta: vocês encontraram Diógenes? Encontramos. E onde ele está? Ele diz que não vem. E por que ele não vem? Ele diz que se o Senhor quer vê-lo, quem deseja deve mobilizar os esforços. Então que o Senhor vá até a presença dele. Alexandre era um homem jovial, na casa dos 30 anos. Deu um riso e disse: esse é o Diógenes que eu conheço. Essa é a fibra que eu admiro. Eu irei vê-lo. Levanta-se
toma de alguns serviçais e se dirige até onde haviam apontado os servos que Diógenes estava. Lá chegando, ele se coloca à frente daquele homem e, olhando aquela situação com os olhos da carne, ele acredita que Diógenes está numa situação de miserabilidade. Dirige-se a ele e lhe diz: Diógenes, eu sou Alexandre, o imperador de todo o mundo. Admiro o teu pensamento e gostaria de lhe retribuir. Hoje eu lhe darei o direito a fazer um pedido. Peça o que você quiser. Qualquer coisa que você desejar, eu lhe concederei. Olhando aquele homem na situação de miséria aos olhos do imperador, Diógenes levanta os olhos, olha profundamente na face daquele homem e lhe diz com voz firme: de ti eu desejo apenas uma coisa. Peça o que você quiser. Hoje eu te concederei o maior de todos os seus desejos. De ti, Alexandre, eu quero apenas que você não me tire aquilo que você não pode me dar. Que você não me tire aquilo que você não pode me dar. Alexandre tomou um susto. Ele acabara de conhecer Diógenes, um homem que vivia na miséria, segundo seus olhos. E esse mesmo homem estava dizendo que naquele momento o imperador havia tirado algo dele. E pior, que ele não seria capaz de devolver. E começou a pensar sobre o que teria originado essa fala de Diógenes. Quando ele se deu conta de que na posição em que ele estava em pé, o sol às suas costas fazia com que seu corpo projetasse sombra sobre Diógenes. E se deu conta naquele momento que, por maiores que sejam os poderes humanos, as posses, nenhum de nós é capaz de acrescentar um único raio de sol a quem dele necessite. Mas dependendo da nossa posição, nós podemos projetar sombras. Se deu conta da grande lição, afastou-se, foi embora. E Diógenes continuou pregando a sua doutrina de que a felicidade derivaria desses dois elementos, do afastamento e da negação. Essas duas visões, de Aristipo e de Diógenes, polarizam as nossas concepções sobre a felicidade humana. Mas, curiosamente, Allan Kardec se deparou também com a mesma questão. Quando Allan Kardec estava formulando o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, ele faria uma pergunta às entidades responsáveis pela codificação do Consolador Prometido: em que consiste a lei natural? A pergunta de número 614 de O Livro dos Espíritos. À época de Kardec estava em voga o justnaturalismo, o debate, a discussão sobre se há uma lei que rege todos os fenômenos da natureza, que impera em todos os tempos, em todos os lugares. Por isso Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Há uma lei estabelecida pelo Criador para que nós sejamos felizes. O desejo de Deus é que as suas criaturas alcancem a felicidade. Mas Allan Kardec, na qualidade de um homem de ciência, de um professor, sabia que quando nós vamos estudar leis, as leis da química, da física, da astronomia, é de bom alvitre que procuremos livros, textos, onde essas leis possam ser estudadas e melhor compreendidas. Aonde estariam essas leis divinas, escritas para a nossa felicidade?
Em qual livro deveríamos buscá-lo? E na questão 621, ele indaga exatamente isso. Aonde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos não respondem na Bíblia, no Alcorão, no Bhagavad Gita, nos Vedas tibetanos, nem dos textos sagrados, mas respondem na consciência. É na consciência da criatura que Deus escreveu as leis que dizem respeito à sua felicidade. O desafio é lê-las. O desafio é dedicar tempo para buscar nos códigos do nosso coração, do nosso sentimento, da nossa consciência, essas leis. Porque a nossa sociedade exige tempo para tantas coisas, para tantas atividades, mas nem sempre nós dedicamos alguns instantes para nos conhecer, para olhar para aquela pessoa que a gente encontra todo dia de manhã no espelho, quando vai fazer a barba, somos homens, ou quando vamos nos maquiar, quando mulheres, e que a gente olha rapidamente, mas que a gente não conhece. Às vezes somos capazes de falar meia hora, 1 hora, 2 horas sobre o vizinho, do que ele tem de bom e de ruim, mas quando vamos falar de nós mesmos, nós silenciamos, sem crítica, sem exaltações excessivas, mas analisando, se reconhecendo, aquilo que eu já dou conta, aquilo que eu não dou conta, aquilo que eu já conquistei, aquilo que eu ainda preciso conquistar. É nessa consciência que precisa ser consultada que Deus escreve as suas leis. Mas Allan Kardec também sabia que também seria de bom tom que no estudo dessas leis, além do livro, difícil de ser consultado, nós tivéssemos um professor. Alguém que conhecesse as leis, que estivesse familiarizado com elas e que pudesse explicá-las de maneira mais acessível. E na questão 625, Allan Kardec indaga exatamente qual é o melhor professor. Não é qualquer um, não. O melhor professor. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí há uma distinção. Porque guia é aquele que aponta o caminho, que mostra no mapa, que programa o GPS. Mas modelo precisa ter vivido, vivenciado. Allan Kardec não está em busca somente de alguém que conheça essas leis, mas que as tenha vivido na sua integralidade. E os Espíritos respondem: Jesus. Jesus é aquele professor que soube exemplificar e ensinar as leis divinas escritas em nossa consciência para que nós alcancemos a felicidade. A situação estava resolvida. Tem uma lei, tem um livro e tem um professor. Só que aí a gente se depara com um problema. Matei a aula. O dia que o professor estava dando aula, eu não me lembro de ter comparecido. Alguém aqui se lembra quando Jesus estava caminhando pela Palestina, trazendo os seus ensinos, dando o seu exemplo? Talvez a gente até tivesse lá, mas não prestou muita atenção na aula. Não achou que ia ser matéria de prova? E aí não deu atenção. Passou. E na nossa escola da vida, quando a gente vai para o 1º, 2º, 3º grau, quando a gente mata uma aula importante, uma aula daquela matéria que vai fazer diferença, o que a gente faz no dia seguinte? A gente vai lá correndo num colega que tem assistido a aula e pede o caderno dele emprestado, não é? Para saber o que ele adotou, o que foi registrado, para que a gente possa ter alguma noção do que foi ensinado naquela aula. A questão aqui é: será que algum aluno que frequentou aquelas aulas fez alguma anotação que a gente pudesse utilizar? E para nossa sorte, existem esses alunos. E eles produziram 27 caderninhos, 27 textos, que hoje estão nas nossas Bíblias, na parte do Novo Testamento. Ali nós temos as anotações daqueles que conviveram diretamente com Jesus ou com seus colaboradores.
e que fizeram anotações, registros, cada um à sua maneira, da sua forma, com o seu propósito, sobre os ensinos, as palavras e o exemplo do Mestre. É nesses 27 textos que nós vamos encontrar narrativas importantes. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que retratam o ensino e a vida de Jesus, escritos em diferentes épocas, com diferentes propósitos, para diferentes públicos. O evangelho de Mateus, por exemplo, é um evangelho escrito para pessoas que haviam se convertido ao cristianismo vindas do judaísmo e que tinham já uma base e poderiam compreender determinados elementos que só a cultura judaica poderia esclarecer. É por isso que ele consta como o primeiro lugar do Novo Testamento, porque ele faz uma espécie de transição entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Nós temos o Evangelho de Marcos, que é um evangelho de ação. É um evangelho escrito por um jovem que foi convidado, quando Pedro estava em Roma, a anotar aquilo que Pedro ensinava no cotidiano para as pessoas, para que as palavras do grande apóstolo ficassem registradas. O evangelho de Lucas, que é um poema, o evangelho de João, que é o mais transcendental de todos. No evangelho de João não tem o nascimento de Jesus, não tem nada disso. Ele já começa assim: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É um evangelho mais espiritual. Nós temos esses 4 textos, mas também temos os Atos dos Apóstolos, o registro das ações, das dificuldades, dos desafios daqueles que foram seguidores de Jesus nas primeiras horas. Cartas mesmo. Se Paulo vivesse na atualidade, seriam os e-mails de Paulo. Ele teria mandado e-mail para pessoas, para comunidades, para grupos, tratando de problemas, de dificuldades. E nas nossas comunidades religiosas, espíritas, católicas, protestantes, evangélicas, se nós temos a intenção de reviver e de praticar o Evangelho do Cristo, é importante darmos atenção a essas cartas. Algumas são dirigidas a grandes comunidades, outras são dirigidas a indivíduos. Tem uma carta muito interessante de Filémon, por exemplo, que se Paulo vivesse hoje seria o WhatsApp, porque ela é tão curtinha que eu acho que ele teria escrito no próprio celular. É pequenininha, mandada para um amigo, devolvendo um escravo que havia fugido. Nós temos outras cartas escritas por outras pessoas, e o Apocalipse, ou o livro da Revelação, que não trata do fim do mundo, que trata do começo da nova era. Está aí, para todos nós, as anotações daqueles que frequentaram direta ou indiretamente aquelas aulas. Mas se tudo que nós sabemos acerca da vida e do ensino do Cristo está nesses textos, qual a utilidade da doutrina espírita? Qual a contribuição da doutrina codificada por Allan Kardec? É uma pergunta corajosa. É uma pergunta que eu não sei se a gente teria coragem de fazer para o guia da casa. Qual que é a utilidade daquilo que você está me trazendo? Mas Allan Kardec não tinha medo. E indagaria na questão 627 exatamente este ponto. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E os Espíritos responderão. Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo o mundo. Muito necessário é que aquelas leis que dizem respeito à nossa felicidade sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e menos ainda aqueles que as praticam. A partir dessa questão, estava demarcado o vínculo da doutrina espírita com o Evangelho de Jesus. Seria necessário retornar a esses textos com as luzes da doutrina espírita para compreendê-los na sua essência
e trazê-los para a atualidade, para o nosso cotidiano, para que nós possamos aprender a vivenciar o Evangelho na integralidade da nossa existência. Não somente dentro das nossas casas espíritas ou de qualquer outra denominação religiosa. Porque dentro das casas espíritas e religiosas é treino. Aqui é tudo tão lindo. A gente chega, se abraça, se chama de irmão, a pessoa pisa no nosso pé, não tem problema, está desculpado. Aí a gente sai, está dirigindo o carro, vem alguém dar aquela fechada fraterna na gente, aquela curva amorosa, e a gente lembra até da mãe da criatura. Aqui é treino para a gente aprender a ser cristão lá fora. Aqui é fácil, lá fora é o desafio. Mas o desafio é que nós consigamos entender e praticar essas leis todos os instantes da nossa vida. E Allan Kardec irá dizer na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra que esse ano completa 150 anos de publicação e que é o maior tratado de interpretação e de entendimento bíblico. O Evangelho segundo o Espiritismo é isso. É o olho do codificador, da doutrina espírita e dos espíritos sobre o Novo Testamento. E Kardec irá dizer que muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. A doutrina espírita é aquele conhecimento que nos faculta resgatar a essência dos ensinos do Cristo e colocá-los à disposição. O problema é que a gente acha tão bonita a chave, pega ela, põe na mão, olha, passa no cabelo, mas não abre a porta. Não nos aproximamos desses textos. Não voltamos à leitura do Novo Testamento e da Bíblia. E Allan Kardec deixa um ensino precioso quando elabora o Evangelho segundo o Espiritismo. Todo o capítulo do Evangelho começa com um versículo que será analisado com as luzes da doutrina espírita e a contribuição dos espíritos. Cada capítulo trata de um tema ordenado, mas sempre se inicia com um versículo bíblico, para que nós possamos aprender que não tem outro jeito. Não dá para a gente comprar a Bíblia injetável e na farmácia pedir para o farmacêutico injetar a Bíblia e a gente sair sabendo do Novo Testamento. Nós temos que ler esses textos. Temos que pegar aquele livro que todos nós temos em casa. Alguns têm até um pedestalzinho, né? Que a Bíblia fica lá aberta e o vento lento, né? Ele é o único que passa por lá. Se pegar o livro e botar em pé, acho que ele nem fecha mais, está tão acostumado a ficar aberto. E voltar a esses textos, buscando compreendê-los, porque é Kardec que nos adverte que todo mundo admira a moral evangélica, todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. É importante voltar para esse estudo, para que nós possamos, de fato, resgatar a proposta da boa nova, da boa notícia, porque evangelho deriva do grego evangelion, que significa boa notícia, boa nova, notícia alegre, para colocá-los à nossa disposição. E por que é necessário tanta reflexão e estudo? A verdade é que o Evangelho trazido por Jesus está distanciado de nós, temporalmente, linguisticamente e culturalmente. Jesus não nasceu no Brasil, não falava português, não é nosso contemporâneo. Jesus nasceu há 2000 anos atrás, na Palestina. Falava quase certamente aramaico do Tiberíades,
que é um dialeto que as pessoas utilizavam nas margens do Grande Lago. E para complicar um pouquinho a história, nós não temos nenhuma palavra registrada no dialeto que Jesus falava. Nenhuma, zero. Tudo que nós possuímos são traduções do idioma de Jesus, que Jesus empregava, para o grego. E alguns poderiam se perguntar, mas por que o grego? Porque a gente costuma até brincar, né? Quando não entende uma coisa, fala assim, esse negócio é grego para mim. Por que grego? Porque na época de Jesus, em função da expansão do Império de Alexandre, o grego se tornou o inglês da época. Então, se alguém gostaria que uma mensagem fosse difundida para o maior número de pessoas possível, escrevesse em grego ou traduzisse para o grego, como foi o caso de alguns textos. Alguns foram produzidos diretamente no grego, para que o maior número de pessoas pudesse ter acesso. Só que aí tem um problema, porque as línguas são vivas, elas têm elementos próprios que só são passíveis de apreensão dentro do idioma, e quando se traduz, se perde muito daquele elemento original. Nós gostamos sempre de brincar. Tem um filósofo cearense chamado Eno, que ele escreveu uma frase muito interessante. Ele disse assim: um relógio que atrasa não adianta, mas um relógio que adianta também não adianta. Um relógio que adianta é um atraso, e um relógio que atrasa também é um atraso. O que adianta mesmo é um relógio que não atrasa e que não adianta. Traduz isso para o inglês, para o espanhol. Não tem jeito, porque ele está brincando com elementos que só são passíveis de apreensão na nossa linguagem. E o Novo Testamento está cheio dessas coisas, cheio. O Velho Testamento, então, nem se fala. A cultura em que Jesus vivia era uma cultura diferente da nossa. Não tinha luz elétrica, ar-condicionado, data show, microfone, não tinha nada disso. Não tinha internet, não tinha carro, água encanada. Era mais ou menos aquela cidade onde a nossa avó vivia, um vilarejo, em que tinha pescadores, pastores, não é pastor de igreja não, pastor de ovelha mesmo. Era uma civilização, uma cultura diferente. E se nós queremos entender, nós precisamos voltar a essa época, a esses textos, buscando extrair o sentido, para que não corramos o risco de fazer o Evangelho se ajustar às nossas pequenas e limitadas concepções. Porque quando nós fazemos isso, nós corremos perigos seríssimos de desvirtuar a mensagem do Cristo e colocá-la sob a nossa perspectiva e ótica individual. E não nos equivoquemos. A história registra que as guerras mais sangrentas foram tratadas em nome da religião. Estandartes carregando o nome do Cristo e a sua figura foram à frente de exércitos que assassinaram mulheres, crianças e homens. Quando nós tentamos fazer o Evangelho caber dentro das nossas concepções, sem abrir a nossa mente e o nosso coração, para que o Cristo fale através de nós, nós corremos esses riscos. Jesus nasceu judeu, viveu judeu, desencarnou judeu. Ele escolheu aquela cultura para servir de base para o seu Evangelho. Isso porque o povo judeu já tinha uma base, já tinha a compreensão de que há um Deus, e esse Deus intervém nas nossas vidas. Ele atua, não é um Deus ausente. É por isso que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E a resposta é tão bonita. Os Espíritos dizem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É curtinha, fácil de decorar, boa de usar em palestra. Difícil é internalizar. Porque se nós acreditamos que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas,
nós precisamos reconhecer que as circunstâncias e situações em que nós estamos são aquelas que Deus permite que ocorram para a nossa felicidade. E é fácil acreditar em Deus quando a conta bancária está cheia, quando a saúde está em ordem, quando a família está harmonizada. O problema é manter essa confiança quando a dor bate à nossa porta, quando o sofrimento nos visita. Nessas circunstâncias, não raro, a primeira vítima é a fé. E pessoas lá que mudam até de religião, porque o Deus da outra deve ser diferente do anterior, como se não fosse um Deus. Existem pessoas que caminham pelas ruas das grandes cidades, dirigindo carros do último tipo, trajando ternos da última moda, ostentando títulos de doutorado, mas que, se fossem trazidos às nossas casas espíritas, deveriam ser, por um exame de aptidão, levados ao primeiro ciclo da evangelização. Porque o entendimento dessas leis passa necessariamente pelo amadurecimento do coração. Quando Jesus traz os seus ensinos, ele abre uma nova proposta, uma nova perspectiva. Mas não é somente o que Jesus fala, é sobretudo o que ele vive que aponta esse caminho. E nas palavras do Espírito Emmanuel, nós temos 2 pontos de inflexão no exemplo do Cristo. O primeiro deles é o seu nascimento. Jesus, quando nasce, escolhe uma manjedoura. E a gente que vê os presépios nos shoppings, nos comércios, ou às vezes nas nossas casas, é um local tão bonitinho, não é? Cheio de bichinho. Agora, manjedoura, gente, é curral. Curral. É o lugar onde os animais se alimentavam. Não era lugar para as pessoas viverem ou para alguém ter um filho. Jesus sai da administração da governadoria do orbe para mergulhar na encarnação, na situação mais simples e singela, impensável para aqueles que esperavam um grande imperador, um senhor dos exércitos, para nos mostrar que não importa o ponto em que você esteja, o que faz diferença é aonde você quer chegar. Jesus transformou o mundo partindo da manjedoura, partindo da ausência absoluta de tudo. Nas palavras de Ernesto Renan, Jesus é tão grande que dividiu a história. E os nossos calendários registram antes de Cristo e depois de Cristo. E esse trabalho ele fez partindo de uma manjedoura. Então, não importa aonde nós estejamos, não importa o que nós fizemos até o dia de ontem, interessa aonde é que nós queremos chegar a partir de hoje. Para onde nós estamos apontando? Em que direção nós estamos caminhando? E a última grande lição de Jesus foi na cruz. Porque em meio àquela situação aviltante, porque a cruz era a punição selecionada para os criminosos da mais baixa espécie. Naquela situação aviltante, ele olha para os seus algozes e não tem uma palavra de crítica, não tem uma palavra de repreensão. Pelo contrário, eleva os olhos ao alto e pede a Deus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque é através do perdão que nós libertamos a nossa alma para prosseguir na estrada da felicidade. Sem a capacidade de perdoar, de nos libertar, de abrir para o outro as possibilidades dos seus próprios resgates, sem carregar a mágoa, sem carregar o rancor no coração, a conquista da felicidade se torna muito difícil. Pessoas existem que com 60, 70, 80 anos
Ainda se lembram daqueles problemas que tiveram na juventude. Ah, mas fulano, quando eu era jovem, fez isso e isso. A outra pessoa já até esqueceu. Mas a pessoa se prende àquilo. O perdão não é bom para quem é perdoado. Porque a lei divina é para todos. Se nós perdoamos alguém, aquela pessoa necessariamente terá que se ajustar perante a lei. Pelo sofrimento ou pelo trabalho. A escolha é dele. Não é somente o sofrimento. Porque a gente espírita às vezes acredita que é sempre expiação, né? A coisa acontece ruim, a gente fala, ah, meu karma. Casei com uma pessoa que me dá muito trabalho, é meu karma. Não, na hora de escolher, escolheu a coisa errada. Agora vai ter que lidar até o final da existência, até quando a relação perdurar e tiver a possibilidade de conquistar um outro caminho. Mas nem sempre isso é origem da expiação. Nós também temos a possibilidade do trabalho em favor do próximo. O que nos lembra um caso contado por um amigo nosso, de um espírito que estava prestes a reencarnar, e aí chegou diante do mentor dele para programar a encarnação, da forma como ele precisaria. E aí o mentor pegou a lista de comportamento da criatura e abriu e falou assim, ai meu Deus, como é que você conseguiu fazer tanta bobagem assim, meu filho? Olha, mas não preocupa, tem solução, né? Nós vamos programar alguma coisa aqui que vai dar para ajustar. É o seguinte, você vai nascer cego, vai ter uma doença genética, com 15 anos vai sofrer um acidente, vai ficar tetraplégico, vai sofrer do coração, vai ter câncer aos 23, vai desencarnar aos 29 de acidente aéreo. Assim, ai meu Deus do céu. Não tem nada mais fácil, não. Uma coisinha mais simples. Então eu falo assim, tem. O que é? Vai nascer espírita, vai nascer médico. Vai dedicar 2 horas por dia ao trabalho em favor do próximo, de assistência, de evangelização, de educação. Né? 2 horas por semana. E aí a gente quita esses problemas. Só isso, só. Então me dá esse. Então toma. E reencarnou. E aí reencarna. Começa já na juventude, né? Ah, eu não quero ir para a evangelização, para a mocidade. E é interessante que tem muito pai que acha que filho tem que escolher a religião dele ou a evangelização. Esquecendo que eles escolhem quando vão reencarnar. Se escolheram nascer numa família espírita é porque necessitam do conhecimento espírita para os auxiliar a não errar. Eu me recordo que eu tenho um filho que hoje está com 10 anos e quando ele tinha 5 anos começou a me dar muito trabalho para a evangelização. E começou a dar birra, não vou, não quero, não me leva. E a gente argumentando, né? Não pode bater, vai falando. Uma hora eu percebi assim, vou ser vencido. Não tem um argumento para convencer. Eu peguei ele pelo colo, botei em cima da mesa, pus o dedo no nariz e disse para ele assim, meu filho, quando você foi nascer, você sabia que eu era espírita. Você veio porque você quis. Então agora você vai. Eu acho que ele não entendeu nada. Mas a partir daí não me deu mais trabalho. Nós, quando temos algo de bom para a nossa vida, temos que oferecer para o outro. E às vezes a gente priva os nossos filhos da possibilidade de conhecer o Evangelho por respeitá-los naquilo que eles esperam que nós exemplifiquemos e façamos. E aí no caso daquele jovem, passou a mocidade, depois casou os filhos, e os compromissos vão, e nunca se lembrava do trabalho em favor do próximo, da caridade, que não é só a caridade do dinheiro, que passa a caneta no cheque, a borracha na consciência e acha que está tudo limpo. Mas a caridade, como prescreve a questão 886 do Livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade, como a entendia Jesus. E ao final da existência, esse espírito olha para trás e percebe que havia perdido as oportunidades de trabalho, de serviço em relação ao próximo. O exemplo do Cristo nos mostra que nós precisamos amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam,
Algumas pessoas acreditam que o ensino de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é verdade. Isso é Velho Testamento. Pode ir lá em casa hoje pegar a Bíblia, Deuteronômio 6,5, Levítico 19,18. Está lá. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E em Levítico, amar ao próximo como a si mesmo. O ensino de Jesus é um pouco mais profundo. Nós precisamos amar os nossos inimigos. É por isso que Allan Kardec dedica capítulos separados a esses dois ensinos. Um capítulo a amar ao próximo, outro capítulo a amar ao inimigo. Nos traz essa proposta de construirmos a nossa felicidade, respeitando as leis que Deus escreveu em nossas consciências. O Espírito Emmanuel irá nos dizer que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do Mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Conhecer. Se nós queremos de fato tomar o Cristo como padrão daquele que conhece as leis que dizem respeito à nossa felicidade, é preciso voltar a esses textos com as luzes da doutrina espírita para compreendê-los em espírito e verdade. É preciso meditar, é preciso sentir, mas não é sentir portas adentro do coração, é sentir no mundo. Porque Evangelho é lei universal. É lei que está presente aqui, que está presente nos prédios ao lado, que está presente em todas as situações sociais e individuais. Às vezes a gente vê uma pessoa complicada, difícil, orgulhosa, vaidosa, egoísta, e que tudo na vida dele vai bem. E a outra pessoa que tem dificuldade. E a gente olha e fala assim, poxa, mas Deus é injusto. E a gente se lembra da parábola do joio e do trigo. Porque a gente gostaria de ir lá e arrancar o mal do outro à força, não? Colocar o outro onde a gente gostaria que ele estivesse entendendo sobre a vida dele. Fazendo o papel daqueles ceifeiros que se apressam em apontar o mal. E quando chegam para o Senhor, perguntam para ele, o Senhor quer que nós arranquemos o joio? E o Senhor diz assim, não. Deixai crescer ambos juntos. Porque no momento da ceifa, os ceifeiros virão. Se arrancarmos agora, pode ser que o gesto de tirar a planta ruim abale as raízes da planta boa. Evangelho é lei universal. Sentir o Evangelho é senti-lo no mundo. E viver é internalizar na nossa conduta. E nós gostaríamos, caminhando para o final da nossa breve conversa, de relembrar uma pequena história que narra que dois jovens, um rapaz e uma moça, muito jovens, se apaixonaram um pelo outro e decidiram contrair núpcias no tempo aprazado. Casaram-se, amavam-se profundamente. Mas a cidade onde eles viviam passava por uma situação de muita dificuldade. Uma seca havia assolado a região. E o jovem, apesar de todos os seus esforços, não conseguia emprego. Mudaram-se para uma casinha muito simples, nos arredores da cidade. E ele procurava diariamente uma oportunidade de serviço. Passou um mês, 2 meses, 3 meses, 11 meses, 1 ano de casado. E ele não conseguia nenhuma colocação. Até que ele se deu conta de que seria inútil continuar procurando naquela região. E tomou uma decisão difícil. Chamou a sua jovem esposa e lhe disse, querida, por mais que eu tente aqui, eu não encontrarei o que nós precisamos. Eu vou viajar. Vou para outras terras, buscar um emprego e uma fonte de recursos que nos permita viver com dignidade. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar.
Pode levar um mês, 2, talvez um ano ou mais. Mas eu quero lhe pedir uma única coisa. Seja fiel. Seja fiel e me espere. Porque não importa quanto tempo se passe, eu voltarei. Os dois se abraçam, choram em conjunto, e os jovens se põem a caminhar. Andam um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, até que ele passa à porta de uma fazenda muito bonita, a cerca muito bem cuidada, a vegetação aparada, os animais saudáveis, os trabalhadores felizes. E ele olha para aquele esplendor de prosperidade e diz: o dono dessas terras deve ser alguém muito sábio. Eu procurarei emprego aqui, porque além daquilo que eu estou buscando de remuneração, eu também posso aprender alguma coisa sobre como produzir algo com esse grau de esplendor. Abre a porta, a porteira da fazenda, se dirige até a casa, bate a porta, um senhor abre, e o jovem lhe diz: Senhor, eu venho de terras distantes, busco um emprego para poder dar dignidade a mim e à minha família. Gostaria de trabalhar nas suas terras. O senhor olha para aquele jovem, se compadece da sua situação e lhe diz: pois bem, nós temos vaga, vamos empregar. E o jovem lhe diz: mas eu gostaria de fazer um pedido. Qual? Eu gostaria que o tempo em que eu trabalhasse aqui, que tudo aquilo que fosse fruto do meu trabalho, o meu salário, o senhor não me desse, o senhor guardasse. Porque vai chegar o dia em que eu terei que voltar à minha terra. Nesse dia eu lhe procurarei, e o senhor me dará tudo o que é fruto do meu trabalho. Quero apenas um lugar para dormir e o alimento de cada dia. O senhor achou estranho aquela proposta, mas concordou, aqueceu. E o jovem começou a trabalhar naquela grande lavoura. 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. 15 anos ele trabalhou todos os dias, buscando angariar os recursos. Ao final desse período, numa tardezinha, ele procura aquele mesmo senhor e lhe comunica o desejo de retornar à sua esposa. E pede então que o senhor faça as contas daquilo que ele tinha direito, porque no outro dia, logo cedo, ele pretendia partir. O senhor olha para aquele jovem, já amadurecido pelo trabalho, pelas atividades, e lhe diz: pois bem, é justo, você tem direito, mas eu queria lhe fazer uma proposta. Pois não. Eu posso lhe dar todo o dinheiro que você tem direito, mas eu também posso lhe dar 3 conselhos. Só que há uma regra: se eu lhe der o dinheiro, não lhe dou os conselhos. Se eu lhe der os conselhos, não lhe dou o dinheiro. O jovem ficou em silêncio. Ele conhecia a sabedoria daquele homem e o quanto aqueles conselhos poderiam ser úteis. Mas por outro lado, ele tinha 15 anos de trabalho. E vendo a dúvida daquele jovem, o Senhor lhe diz: não precisa me comunicar agora. Vai, durma, e amanhã de manhã você me procura e comunica a decisão. O jovem saiu da presença do Senhor, nem dormiu à noite, pensando qual seria a sua escolha. E no outro dia, bem cedo, ele procura a grande casa, encontra-se com seu patrão, que lhe pergunta: você já decidiu? Decidi. E qual é a sua decisão? Eu quero os conselhos. Você tem certeza? Você entendeu? Se eu lhe der os conselhos, não lhe darei o dinheiro. Se eu lhe der o dinheiro, não lhe darei os conselhos. Entendi. E mesmo assim você quer os conselhos? Quero. Pois bem, o primeiro conselho: nunca tome atalhos. Os atalhos poderão parecer estradas graciosas que apressam os seus desejos, mas não raro eles lhe afastam do caminho que você deve percorrer. O segundo conselho: nunca haja movido pela curiosidade. A curiosidade
não é móvel legítimo para as ações enobrecedoras e não raro te coloca em perigo. O terceiro conselho: nunca haja movido pela raiva, porque a raiva oblitera a nossa razão, cega o nosso entendimento. Você entendeu? Entendi. O Senhor volta para dentro de casa e vem trazendo 2 pães. Entrega nas mãos do jovem e lhe diz: o primeiro é para que você coma no caminho, para que você não desfaleça de fome. E o segundo é para que você coma quando chegar com a sua esposa, porque ela estará esperando que você traga alguma coisa e você chegará de mãos vazias. Que vocês tenham pelo menos algo para se alimentar. O jovem pegou aqueles 2 pães, as suas roupas e pôs-se na viagem de volta. Caminhou um dia, uma noite, a manhã do segundo dia. Ali, com o sol a pino ao meio-dia, andando pela estrada, ele encontra outras pessoas vindo na direção contrária. E o costume dos viajantes se cumprimentam: oh, como é que você vai? Então, para onde você está indo? Estou indo para tal lugar. Pô, mas por essa estrada? É, por essa estrada. Por quê? Não, tem muito tempo que você não passa aqui. Tem 15 anos que eu não passo aqui. As coisas aqui mudaram muito. Existem outras estradas, existem outros atalhos. Quando você estiver andando, ali mais ou menos uns 500 metros, você vai ver um atalho para a direita. Pega o atalho, você vai economizar 2 dias de viagem. É verdade? É verdade. O jovem ficou muito feliz. Economizar um tempo para chegar mais rápido em casa. Despediu-se dos companheiros de viagem, pôs-se a caminhar. 500 metros depois, ele avistou o atalho. Ficou feliz, deu um passo, deu 2 passos, quando se lembrou do primeiro conselho: nunca tome atalhos. Parou, pensou, deu meia volta e continuou na estrada. Chegando ao final do dia, ele parou numa pequena estalagem para tomar um pouco de água e viu um grupo de pessoas conversando, e alguns deles eram policiais. E eles estavam na busca de criminosos que estavam se espreitando nas estradas disfarçados de viajante, fazendo com que alguns incautos tomassem um caminho que na verdade não existia e que os levariam a uma emboscada e que já havia levado muitas pessoas à morte. O jovem ficou muito feliz com o primeiro conselho. Havia salvo a vida. Passou a noite na estalagem. No outro dia bem cedo começou a caminhar. Ali por volta das 5, 6 horas da tarde começou uma chuva torrencial. E ele, com frio, molhado, avistou uma casinha distante, com as luzes acesas, e decidiu buscar abrigo naquela residência. Bateu a porta e um senhor, já de idade avançada, abriu assustado. O que você quer? E ele, humilde, falou: eu gostaria de um lugar para passar a noite. Está chovendo, muito frio. Eu não vou conseguir continuar a minha viagem. O velho olhou desconfiado. Tá bem, mas é o seguinte: aqui dentro de casa não. Eu vou te dar a chave do celeiro. Está ali do lado. Entra, tranca a porta e não abra por nada. Você entendeu? Entendi. Ficou meio preocupado, mas pelo menos era um lugar seco para passar a noite. Pegou a chave, se dirigiu ao celeiro, abriu, entrou e trancou a porta. Ali por volta da meia-noite ele começa a escutar gritos, barulhos, coisas se quebrando. Levanta-se assustado e vai até a porta com o ímpeto de saber o que é que estava acontecendo. Põe a chave na fechadura quando ele se lembra do segundo conselho: nunca haja movido pela curiosidade. Reflui o gesto, volta a deitar-se e espera até que o dia amanheça. Bem cedinho aquele senhor bate a porta do celeiro, e quando ele abre a porta, o velho pergunta: você está vivo? Pô, por quê? E o velho, com lágrimas nos olhos, começa a dizer: eu tenho um filho lunático, e às vezes ele entra em crises severas, e quando essas crises acontecem, até mesmo eu e sua mãe temos que nos esconder no porão da casa, porque ele mata e destrói tudo que ele encontra pela frente. E você é o primeiro viajante que, hospedado em um dia dessas crises, chega com vida até o dia seguinte. O jovem ficou muito feliz com o segundo conselho.
agradeceu e pôs-se a caminhar. Andou mais alguns dias e à tarde, já com o sol quase anoitecendo, ele avista a casinha humilde, simples, longe. E o seu coração se enche de alegria. Poderia reencontrar enfim a sua esposa, quando ele vê a porta se abrindo e a silhueta da sua esposa saindo para fora. Mas, para sua surpresa, alguns instantes depois, uma fisionomia masculina, um outro homem a segue. Ela senta-se no alpendre, o homem se senta ao lado dela, o homem coloca a cabeça no colo dela, eles ficam ali algum tempo, com gesto de carinho, e depois entram novamente para dentro de casa. Ele fica enfurecido, tinha certeza, ela não havia sido fiel. Apesar de todo o seu esforço, de toda a sua dedicação, ela não conseguiu cumprir na parte dela no trato. Ele ficou tomado de raiva. Está certo que ele não trazia nada, mas ele havia mantido a sua palavra. Ele olha do lado e vê uma enxada enferrujada, pega e toma a decisão: eu vou matá-la. Eu vou matá-la. 15 anos, eu trabalhando por nós dois, e ela não soube ser fiel. Quando ele se lembrou do terceiro conselho: nunca haja movido pela raiva. Joga a enxada de lado e passa a noite ali no meio do mato. No outro dia, quando ele acorda, já com a cabeça mais fresca, ele, refletindo melhor, lhe disse: não vou sujar as minhas mãos com seu sangue, mas eu quero dizer a ela que eu cumpri a minha parte, apesar dela ter fracassado. Se dirige até a casa, bate a porta. Quando a esposa abre, o reconhece, pula nos braços dele e começa a abraçar, a beijá-lo, e ele gélido, frio. Ela percebe aquela situação, dá 2 passos para trás e pergunta: o que houve? Você sabe? Não, eu não sei. Você sabe? Não, eu não sei. E ele começa a relatar: eu não cheguei aqui agora, eu cheguei ontem à tarde, e eu pude ver você com outro homem na nossa casa. E ela lhe disse: você tem razão. Você tem razão. Ontem, nessa hora, eu estava com outro homem no alpendre da nossa casa. Mas você sabe que homem é esse? Eu não quero nem saber. Mas devia. Por quê? Porque esse homem é seu filho. Quando você viajou alguns meses depois, eu descobri que estava grávida. Enviamos mensageiros para todas as regiões, mas ninguém foi capaz de encontrá-lo. E quando o nosso filho atingiu a idade de compreender um pouco, todos os dias ao pôr do sol, nós nos dirigíamos ao alpendre da nossa casa. Eu apontava a estrada e lhe dizia: meu filho, não se preocupe, um dia seu pai retornará. Tenha fé. E ontem lembrávamos exatamente dessa tua promessa. Os dois se abraçam, choram, o filho chega, eles se juntam em torno da mesa e abrem aquele outro pão, e dentro dele havia todos os recursos dos 15 anos de trabalho. Esse é o Evangelho para as nossas vidas. Um conjunto de conselhos, de orientações, para que nós não nos desviemos do nosso caminho, para que nós não nos percamos com as belezas que incitam a nossa curiosidade, mas que, sobretudo, nós reconheçamos que é somente através do amor ao semelhante que nós vamos construir a nossa verdadeira felicidade. E por isso, Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado. Gostaria de agradecer aqui ao Saulo Ribeiro,